falta aqui no estádio para mais uma partida dessa, uma vitória dessa. Queria que você analisasse isso e também a falta da torcida rubro-negra aqui no estádio. Boa noite, acho que foi uma boa vitória, o terceiro gol importante, tem Gabriel e Pedro marcando gols no mesmo jogo. A receptividade aqui é sempre, o povo é muito querido, né? Gosta muito acho que com certeza a maior torcida do Nordeste é a do Flamengo e a gente vê pela receptividade, hotel, né, no traslado até aeroporto, muita gente com a camisa do Flamengo. Então, logicamente que a vitória é importante para todo flamenguista espalhado no Brasil, mas a gente dedica em especial, né? Eu acho que é o jogo número 50, se eu não me engano, do Flamengo sem público, né? Desde que começou a pandemia. E nós sabemos o quanto faz falta a presença do torcedor, a gente dedica em especial a todos os flamenguistas do Nordeste do país essa vitória. Começando agora as perguntas dos jornalistas. O Lucas Decena, da TV Globo, pergunta: Rogério, depois de mais uma vitória em que o Flamengo foi tão intenso, de 0 a 10, é possível dizer o quanto esse time se aproxima do que você considera o ideal? No futebol, primeiro que eu não teria como dar uma nota. Segundo que no futebol, cada jogo, é feito uma história, né? Quando se tem um espaço de tempo, de 4 dias, por exemplo, a intensidade tende a ser maior quando você tem um espaço de tempo menor. No acúmulo de jogos, 3 em 3 dias, você tende a diminuir um pouco a intensidade. Não que você queira, mas o atleta sente essas 24 horas de diferença de recuperação. Por exemplo, que a gente teve no jogo de quinta para segunda, se fosse no domingo, teria uma diferença. Então, assim, o ideal é jogar sempre bem e vencer os jogos. Esse é o ideal para nós. 5 rodadas restantes, nós precisamos tirar a diferença do Internacional. Para isso, são necessárias vitórias. Pergunta do Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Rogério, parabéns pela vitória. A saída de Gerson, Diego Ribas, Bruno Henrique e Gabigol, já foi pensando em poupá-los para o jogo contra o Vasco? Eu não consigo lembrar da ordem que você falou. Gerson saiu com uma entorse no tornozelo. Ele já tinha sentido no intervalo, tentou voltar mais um pouco, mas eu já vi que ele estava mancando. Diego, no momento que eu ia fazer a alteração do Diego, infelizmente o Diego Alves acabou sentindo a lesão. Eu tive que queimar uma segunda substituição que não estava prevista, né? E aí eu só tinha mais uma alteração para fazer, uma parada para fazer, com 3 alterações. Então, ou eu tirava 3 jogadores e colocava já 3 jogadores mais que estavam mais frescos fisicamente, né? O Diego estava com cartão amarelo no jogo, já é o segundo cartão amarelo dele, já achei um pouquinho cansado. Então eu coloquei o João. Poderia ter segurado um pouco mais os 2 atacantes, na verdade, né? Mas ou eu fazia naquele momento as 3 alterações, ou eu perdia as outras 2 alterações. Por isso eu troquei Bruno Henrique e Gabriel, entrada de Pedro e Vitinho. O Guilherme, da Rádio Bangu, faz 2 perguntas aqui. Rogério, boa noite. Gostaria que você explicasse a entrada do PP como segundo volante e o quanto te preocupa a quantidade de gols perdidos pelo time. É um modo de ver, né? Tem gente que vê quantos gols perderam, eu vejo quantas chances foram criadas. E que, né, em determinado momento, se você cria muito, a tendência é que você tenha mais chance de fazer gols. O PP até no último jogo era para eu ter falado, tinha uma pergunta sobre, no jogo contra o Palmeiras, se eu não me engano, até uma pergunta, se eu não me engano, do PP, e eu esqueci de mencionar. O PP era um jogador que estava com seu contrato vencendo agora, dia 31 de dezembro, e eu vi ele treinando. Gostei muito do PP treinando, eu não conhecia tanto assim o trabalho dele, e eu fico feliz de ele ter renovado por mais 6 meses, se eu não me engano, o contrato, estendido por mais 6 meses o contrato dele. É um cara que fez um gol contra o Palmeiras, sempre tem ajudado a gente. Ele e o João no meio campo hoje, com esse recuo do Arão para a quarta zaga, ele tem sido fundamental nesse revezamento, porque o Diego é um 10 de origem, o Gerson de origem, de formação, também é um 10, o PP é um meia também, o João um segundo volante. Então, assim, é um time leve, bem ofensivo, e eu tenho que ter esses jogadores descansados. PP contra o Palmeiras fez o gol, fez uma grande partida, hoje um pouquinho abaixo do que ele está acostumado a jogar, mas importante para dar ritmo de jogo para ele, e importante também ter tido a renovação do contrato dele até julho. Última pergunta da coletiva, Mauro Santana, da Rádio Roquete Pinto. O time melhorou bastante, mas continua pecando nas finalizações. O que fazer para aprimorar o aproveitamento ofensivo? Eu acho que essa pergunta é muito parecida com a que eu acabei respondi 2 perguntas atrás. Para mim, o importante é que a gente crie chance. Finalização eu trabalho muito com eles.
Eu não consigo trabalhar, por exemplo, nesse intervalo de 2 dias. Nesse intervalo de 2 dias eu não tenho como trabalhar isso com os atletas que começaram o jogo hoje, porque é muito pouco, o tempo é escasso para recuperação, com uma viagem agora, que você chega às 4 da manhã, 5 da manhã, ele chega em casa, amanhã já tem que se apresentar para trabalhar. Mas é uma coisa que quando tem espaço maior na semana, a gente sempre treina a finalização. É uma das coisas que nós mais fazemos com os meio-campistas, atacantes, é um trabalho natural do dia a dia. É isso, fim da coletiva. Muito obrigado ao técnico Rogério Ceni. A delegação rubro-negra volta ainda hoje aqui de Recife para o Rio de Janeiro e amanhã treina no